E aí pessoal, tudo certo com vocês? Na aula de hoje estamos dando início ao PET volume 6, onde nós veremos as reações de eliminação intramoleculares, que é o conteúdo da semana 1. Então, bora lá? Primeiramente, turma, a gente precisa estar entendendo o que é uma reação de eliminação. Como o próprio nome já pressupõe, né, galera? Vai ser uma reação onde a gente vai ter eliminação de alguma coisa. Nas reações de eliminação, a gente vai ter a remoção de alguns átomos ou um grupo de átomos da molécula orgânica. A gente pode dizer que a reação de eliminação ela é a reação inversa à de adição. A gente vai ver isso já já. Depois a gente pode dizer ainda que as reações de eliminação elas podem ser intramoleculares, que são aquelas reações onde a gente tem a remoção de átomos de uma molécula orgânica, ou a gente pode ter aquelas reações que são intermoleculares, onde a gente tem a remoção de átomos de pelo menos duas moléculas orgânicas. Belezinha? Aqui a gente tem uma reação de eliminação. Observe que nessa reação a gente tem a remoção desses átomos de cloro e tem a formação da ligação pi aqui, ó. Beleza? Então a gente forma aqui um alceno e a gente forma o cloreto de zinco. Belezinha? Aqui a gente vê a diferença entre a reação de adição e a reação de eliminação. Na reação de adição, vocês lembram que tinha a quebra de ligações π e os átomos A e B eram inseridos na molécula? Na reação de eliminação vai ser o contrário. Os átomos A e B eles vão ser removidos da molécula, pessoal. Quando eles forem removidos, a gente vai ter a formação de uma ligação π ali, ó. Agora falando especificamente sobre as eliminações intramoleculares, elas vão estar acontecendo quando a gente tiver a eliminação de átomos de uma única molécula orgânica, beleza? Intramoleculares ocorre eliminação de uma única molécula orgânica, tá, galera? Essas reações aí, elas vão estar acontecendo na presença de catalisadores específicos, que a gente vai ver já já. Os grupos eliminados, eles vão estar se unindo, eles podem estar formando ali água, eles podem estar dando origem a moléculas de gás hidrogênio, podem estar dando origem ainda a haletos de hidrogênio, que são aqueles compostos como o HCl, o HBr, o HI. Tranquilinho? Quando tiver, pessoal, a remoção desses átomos aí, o que vai acontecer no composto? Vai ter a formação de uma ligação π. Então, o composto formado das eliminações intramoleculares, na maioria das vezes, vão ser compostos insaturados, tá certo? Vai ter casos que a gente vai ter a formação de compostos saturados também, mas esses compostos saturados eles vão ser cíclicos. A gente vai ver isso direitinho. Outra coisa importante, turma, de falar sobre essas reações de eliminação é que elas podem estar formando isômeros. O que são isômeros mesmo? São aqueles compostos que têm a mesma fórmula molecular, porém a sua fórmula estrutural ela é diferente. Vocês lembram? Por que, professor? Por que essas reações de eliminação elas podem estar formando isômeros? Porque, turma, uma molécula ela pode ter a reação de eliminação, por exemplo, entre esse carbono e esse carbono. Porém, se a molécula ela apresentar mais, por exemplo, mais carbonos na sua estrutura, por exemplo, apresenta 4 carbonos, a gente pode ter a reação de eliminação entre o carbono 1 e o carbono 2, e depois a gente ter a reação de eliminação entre o carbono 2 e o carbono 3, tá certo? Então, a gente vê que a gente pode ter dois isômeros aí. Então, quanto mais carbonos tiver na estrutura, mais isômeros vão estar podendo ser formados. E isso é um problema. Por que isso é um problema? Porque a gente tem muito produto ali e a gente precisa geralmente de um. Então a gente precisa estar separando o produto, certo? Como que a gente faz a separação do produto? A gente vai utilizar outro reagente. E o que isso acontece, pessoal? Isso faz com que o processo químico para a obtenção desse reagente ele fique mais caro. Quanto mais reagente a gente precisar utilizar para separar um produto de outro, mais caro fica. Então, turma, muitas vezes, algumas vezes a reação de eliminação
ela não é viável, tá certo? Porque acaba formando muitos isômeros, beleza? Então, bora dar continuidade. Quais são os tipos de reações de eliminação intramoleculares que a gente tem? A gente tem 3 tipos. Aquelas reações de eliminação de hidrogênio, que também são chamadas de reações de desidrogenação. A gente tem ainda a eliminação de halogênios, também chamada de dehalogenação. E o terceiro tipo de eliminação é a eliminação de halogenidretos, também chamada de reação de desidrohalogenação. Primeiramente, vamos estar falando sobre a reação de eliminação de hidrogênio, também chamada de desidrogenação. É uma reação bastante simples, pessoal, que vai estar acontecendo na presença de catalisador. Esse catalisador pode ser a platina, pode ser o paládio ou pode ser ainda o zinco. Essa reação vai acontecer sobre aquecimento e, como o próprio nome já pressupõe, é uma reação de eliminação de hidrogênio. Então, a gente vai ter a remoção de 2 hidrogênios da molécula orgânica. Beleza? Observe essa reação aqui, pessoal. Ó, aqui a gente tem um alcano, que é o etano, tá certo? Nessa molécula aí, a gente vai ter a remoção de 2 átomos de hidrogênio. Beleza? Então, esses 2 átomos de hidrogênio aqui, ó, eles vão ser removidos dessa molécula. Eles vão se unir, formando aqui o H2, beleza? Quando tiver a remoção desses átomos de hidrogênio, pessoal, o que vai acontecer com a molécula? Vai ter aqui, pessoal, entre esses carbonos, a formação de uma ligação π, tá certo? Sempre onde tiver a remoção dos átomos, a gente vai ter a formação da ligação π, tá certo? Então, a gente vai ter aqui a formação de um alceno, que é o eteno, ok? Agora a gente vê como é uma reação de eliminação de halogênios, também chamada de dehalogenação. Essas reações aí, pessoal, vão acontecer quando houver um dialeto de alquila, ou seja, um composto orgânico que tenha 2 halogênios, tá certo? Di quer dizer 2, aletos vem de halogênios, tá certo? Esse alquilo aqui quer dizer que tem carbono e hidrogênio ligados por ligações simples, tá certo? E essas reações elas vão estar acontecendo na presença de um catalisador metálico, pessoal. Isso aqui é muito importante ter para que essa reação aconteça. E essas reações aí vão estar eliminando os átomos de halogênio, vão estar formando ali um sal e vão estar formando também um alceno, certo? Vão estar formando um alceno quando a gente tiver só uma eliminação. Quando tiver mais de uma eliminação, a gente vai ver que pode estar formando um alcino também. Mas primeiramente, vamos analisar a reação aqui, ó. Estão vendo que é um dialeto de alquilo, ó? Aqui a gente tem 2 halogênios, ó. Aqui a gente tem um radical alquilo, que é aquele radical formado por apenas carbono e hidrogênio ligados por ligações simples. Belezinha? Aqui tem um metal, beleza? Um catalisador metálico, que é o zinco. Então, o que vai estar acontecendo, pessoal? A gente vai ter a remoção desses 2 halogênios aqui, ó. Ok? Então, esses 2 halogênios vão ser removidos, eles vão se ligar ao metal, ok? Por que eles vão se ligar ao metal? Porque o metal, ele é eletropositivo, ou seja, ele tem facilidade em doar elétrons, enquanto os átomos de halogênio, eles são eletronegativos, ou seja, eles têm facilidade de receber elétrons. Então, se um está doando elétrons com facilidade, o outro está recebendo elétrons com facilidade, então eles se unem. Então, a gente tem a formação de um sal ali, que é o brometo de zinco. Ok? Depois, quando tiver a remoção desses átomos de bromo aqui, pessoal, a gente vai ter a formação de uma ligação π ali, ó. Então, a gente tem a formação de um composto insaturado, que é um alceno. Certinho, pessoal? E observe, pessoal, que aqui tem álcool no meio reacional. Por que a gente utiliza álcool? O álcool aqui ele tem a função de servir como solvente. Ok? Por fim, a gente vê a reação de eliminação de halogenidretos, também chamada de desidrohalogenação.
halogenação. Essa reação aí, turma, ela vai estar acontecendo quando a gente tiver um haleto orgânico, ou seja, um composto orgânico que tem somente um halogênio na molécula, beleza? No outro a gente precisava de dialetos, ou seja, compostos orgânicos que precisavam ter 2 halogênios. Aqui a gente precisa ter somente um halogênio, ok? O meio reacional precisa ser básico, então a gente utiliza ali KOH e a gente utiliza álcool também como solvente, ok? Como que essa reação vai acontecer, turma? Essas reações de eliminação de halogenidritos, a gente vai ter a remoção de átomos de hidrogênio e bromo, belezinha? Então, observem essa reação aqui, ó, onde a gente tem um haleto orgânico, que aqui é um bromoetano, certinho? Então, a gente vai ter a remoção de um átomo de hidrogênio e um átomo de bromo. Então, eles vão ser removidos e eles vão estar se ligando, formando aqui o HBr, ok? Quando tiver a remoção desses átomos aqui, pessoal, o que vai estar acontecendo? Vai acontecer que vai ter a formação de uma ligação pi aqui, ó. Então, a gente vai ter a formação de um composto insaturado, que é um alceno, beleza? Qual que é a função por que o meio ele precisa ser básico, pessoal? O meio ele precisa ser básico porque ele atrai esse hidrogênio aqui, ó. Então, por isso que o hidrogênio ele é removido com facilidade da molécula orgânica. É importante falar, turma, sobre essas reações de desidrohalogenação, é que elas seguem a regra de Sartes-F, que diz que os hidrogênios eles vão ser removidos com mais facilidade daqueles carbonos menos hidrogenados, ou seja, aqueles carbonos que têm menos hidrogênios, eles vão perder o seu hidrogênio com mais facilidade. Então, observe essa reação aqui, pessoal, onde a gente tem o 2-bromo-butano, no meio onde a gente tem KOH e tem também álcool, ok? Então, como que vai ser essa eliminação? Aqui a gente tem o bromo, a gente sabe que ele vai ser eliminado. E a gente precisa também ter a eliminação de hidrogênio. De onde que a gente vai tirar hidrogênio? A gente vê que tem carbono com hidrogênio desse lado e a gente tem carbono com hidrogênio desse outro lado aqui, ok? Então, pessoal, vai ter a formação de 2 produtos. Porém, um vai ser formado em maior quantidade e o outro vai ser formado em menor quantidade. Ok? Qual carbono que é mais hidrogenado, turma? É esse carbono aqui, tá certo? Então, essa reação aqui, ó, ela vai ter a formação de um produto com menor quantidade. Então, a formação desse composto aqui, ó, ela vai ser em uma quantidade bem menor do que a reação com esse composto aqui, ó. Porque aqui a gente tem a remoção de hidrogênio do carbono menos hidrogenado, que é esse carbono aqui, ó. Então, a gente vai ter a formação desse composto aqui e a gente tem a formação do HBr, certo? Então, essa reação aqui, ela vai ser predominante em relação a essa aqui. Observe, turma, que, por exemplo, nessa reação aqui, onde a gente tem a eliminação do hidrogênio e do bromo, quando eles saem da molécula, eles se ligam entre si, tá certo? Formando HBr. E aqui, ó, tem a formação de uma ligação pi, ok? Então, a gente tem a produção de um composto insaturado aqui, ó, que é o but2eno, ok? A mesma coisa aconteceu para essa reação aqui, ó, onde a gente teve a eliminação do hidrogênio desse carbono. Então, sai hidrogênio, sai bromo. Eles se ligam, formando o HBr. E aqui, ó, entre os carbonos, forma-se uma ligação pi. Então, a gente tem a produção também de um composto insaturado, que é o but1eno. Pode ocorrer, pessoal, eliminações múltiplas na molécula. Ou seja, pode ocorrer eliminação mais de uma vez em uma mesma molécula. Por exemplo, nessa molécula aqui, ó, onde a gente tem
dois bromos ligados ao mesmo carbono. Então aqui vai acontecer uma reação de desidrohalogenação. Concorda comigo? Então, vai ter a remoção de um hidrogênio e de um bromo aqui. Então, forma-se uma ligação π. Depois, tem a remoção de mais um hidrogênio e mais um bromo. Forma-se mais uma ligação π. Então, a gente tem a formação aqui de um alcino. Belezinha? E aqui a gente tem a formação de 2 mols de HBr. E aqui, turma, a gente tem o butano. Então, vai ser uma reação de eliminação de hidrogênio, porque tem calor e tem a presença de catalisadores, certo? Então, a gente pode ter a remoção de um hidrogênio desse carbono e a remoção de um hidrogênio desse outro carbono. Então, forma-se aqui uma ligação π e forma-se um mol de H2. Depois, pode ter a remoção de um hidrogênio desse carbono e a remoção de um hidrogênio desse outro carbono aqui, ó. Então, forma-se mais uma ligação π aqui. Então, a gente forma um composto que é um dieno, tá certo? Nas reações anteriores, pessoal, a gente viu que a eliminação estava acontecendo entre átomos vizinhos, tá certo? Mas pode acontecer ainda a eliminação entre grupos que estão afastados, grupos que estão distantes. E o que vai acontecer? A gente vai ter a formação de um composto cíclico. Ok? Observe essa reação aqui, ó, onde a gente tem um dialeto de alquila, beleza? Na presença de zinco, que é um metal, um catalisador metálico, e o meio ele é um álcool, que vai atuar ali como um solvente, beleza? A gente sabe que essa reação aqui vai ser uma reação de eliminação de halogênios, certo? Por que vai ser uma reação de eliminação de halogênios? Porque a gente tem 2 halogênios, pessoal, no composto orgânico. Esse composto aqui é um dialeto, ó. E observem que os halogênios eles não estão no mesmo carbono. Se estivesse no mesmo carbono, seria uma reação de desidrohalogenação, belezinha? Já que os átomos de halogênio não estão no mesmo carbono, então vai ser uma reação de eliminação de halogênios, ok? Então, a gente sabe que vai ser retirado os halogênios da molécula. Então, esse halogênio que sai e esse aqui sai. E eles vão se ligar a quem? Eles vão se ligar ao metal, né, pessoal? Então, eles vão estar se ligando ao zinco, certo? Então, a gente vai ter ali a formação de brometo de zinco, ok? E depois, turma, que teve a remoção desses halogênios aqui, o que vai estar acontecendo? Vai acontecer, turma, que vai ter uma formação de uma ligação sigma entre esses carbonos aqui, ó, que estão afastados. Então, a gente vai ver que forma-se o ciclopentano, que é um composto cíclico, um composto de cadeia fechada. Agora, turma, nós falamos sobre a importância das reações de eliminação. Primeiramente, a gente pode citar a síntese do PEAD, que é o polietileno de alta densidade. O polietileno, turma, é uma cadeia que ela é formada de várias unidades de etileno, certo? Então, a gente precisa ter a produção do etileno. Como que ele é produzido? Ele é produzido, turma, através da reação de eliminação de hidrogênios do etano. Então, através dessa reação de eliminação de hidrogênios do etano, a gente tem a formação do etileno. Esse etileno, posteriormente, ele sofre uma reação de polimerização, que vai ser uma reação que a gente vai ver mais para frente, tá certo? Então, as moléculas de etileno, elas se unem. Então, a gente tem a formação de uma molécula bem grande, que é chamada de macromolécula. Assim, a gente tem a formação do polietileno, ok? As reações de eliminação ainda, pessoal, elas são utilizadas na produção de medicamentos, solventes e aditivos químicos, ok? Agora é com vocês, pessoal. Peço que vocês façam os exercícios da semana 1 do PET volume 6. Se ficou alguma dúvida, me manda mensagem lá no WhatsApp, tá joia?
Bons estudos a todos, até a próxima aula então e valeu!